8, versículo 1. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras, verso 2. De madrugada voltou novamente para o templo. Voltou para onde, gente? Isso aqui é muito importante. Voltou para onde? Diga para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado o que? Os ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus, sempre eles, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Essa mulher, coitada, ela já morreu há quase 2000 anos e até hoje ela é conhecida como adúltera. Tem um título aí da sua Bíblia, mulher adúltera. Não, já foi perdoada, já é nova criatura. Depois ela seguiu Jesus e se tornou nova criatura. Vamos lá. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Deixa eu só botar um parêntese aqui. Até os fariseus sabiam que o discurso de Jesus era diferente do discurso da lei. Você não pegou não, né? Você entendeu o que eu falei não, né? Ele disse, a lei, Moisés ordenou que tal. Mas você, o que diz? E você vai ficar nesse nhengue-nhengue? Até os fariseus sabiam que o discurso dele não era de legalismo. Tudo bem. Talvez não faça diferença, né? Que diz, verso 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o... Diga, Jesus se abaixou. Ok, verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no... Diga, Jesus se inclinou para escrever no chão 2 vezes. Vai pegando os detalhes, tá? Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pelo próprio Jesus, está dizendo assim? Acusados pela sua própria, foram se retirando um por um, a começar pelos mais, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aleluia. Ouço o som de pedras ao chão. Entendeu aí? Entendeu a letra aí? Entendeu a letra agora? Nem vou rebolar hoje, porque senão vocês vão fazer meme. Seus miseráveis. Vai, o povo é rápido aqui, viu? Vá, faça de novo. Eu gostei. Bora. A mensagem do pregador até é bom, mas ele é muito ganhado. Você que é muito infeliz, está na hora da risada, se alegrar, aleluia, você nasceu de novo. Já era esse tempo de culto chato. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, gente. Eu tinha vontade de ir embora. É o enterro. Isso aqui é festa de ressurreição. Me ajude, viu? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus? Ninguém te condenou? Rapaz, Jesus chamou os caras de acusadores. Gol de alguém? Ninguém te condenou? Respondendo ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse, nem tampouco eu te condeno. Vai, agora que você sabe disso, que eu não te condeno, vai e não peques mais. Diga, Jesus nunca jogou no mesmo time que os fariseus. Aleluia, vamos lá. Isso aqui é uma... Quem me ouviu pregar aqui na internet sabe que tudo aponta para uma realidade em Cristo. Então, isso aqui também aponta... vamos só pegar algumas pérolas aqui, tá bom? Para a gente não perder nada. Primeiro ponto que a gente precisa aprender é que os fariseus, eles pegam uma mulher que foi flagrada no ato do adultério. E eu não sei, claro que só tem adulto aqui, ninguém adultera sozinho. Né? Então, tinha um homem na história, só que eles não levaram um homem. Eles levaram apenas a mulher. Então, já é primeiro erro, primeira falha, ok? E realmente a lei dizia que se alguém for flagrado em adultério, deve ser apedrejado. Não tem escolha. Não tem tipo, eu não vou apedrejar não. Jesus não se negou a apedrejar para os fariseus. Porque se ele se negasse, eles pegavam ele também. Ok, gente? Ele só deixou claro nas entrelinhas, beleza, tudo bem. Essa mulher merece ser apedrejada. Mas cuidado, porque a mesma pedra que você quiser arrumar nela pode ser usada para arrumar em você. Só classificou. Você colocou, ó, essa adúltera, essa mulher que adulterou não é diferente do que vocês fazem. Porque a lei não manda apedrejar só quem adulterou. É quem pecar. Então, aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. E os fariseus do tempo de Jesus, eles se retiraram. Os de hoje, não.
eles dão pedrada com força. Eles acham que são perfeitos e as pedras hoje são comentários, é cancelamento, né? São videozinhos, tudo mais. Ok, tudo beleza. Esses se acham mais superiores aos que de lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Esse grupo aí, Jesus classificou como acusadores. E deixa eu fazer um pedido a vocês. Não entra nesse grupo. Nós não somos os acusadores de ninguém, nós somos aqueles que fomos reconciliados. Nessa cena aí, nós não somos aqueles que estão expondo alguém, o pecado de alguém. Isso não é o seu trabalho. O seu papel aqui nessa história é ser Jesus para alguém. A gente falou, assim como ele é, você é. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Mas é interessante o seguinte. Se for Jesus, diga que eu ligo para ele mais tarde, viu? Que eu estou ocupado. É interessante o seguinte, que os fariseus, que eram os detentores da lei, a primeira coisa que eles fazem é flagrar a mulher, expor o pecado da mulher. Não basta acusar aquela mulher, não basta. A lei manda apedrejar, mas eles fizeram o quê? Eles rodaram pela cidade, expuseram ela publicamente. Ok? Mais do que matar com pedra, matou de vergonha. Porque eles tinham prazer nisso, e melhor, vamos usar ela agora. Ela agora não é mais um ser humano, ela agora é uma isca para a gente pegar Jesus. Para a gente pegar esse pregador aí que está prevalecendo mais do que eu. A síndrome de fariseu é quando você percebe alguém crescendo mais que você, e você usa isso para criticar ele, para detonar. Quando ele tem uns resultados que você não tem, você começa a tentar buscar defeito nele, ou inventar arte, conversar com outras pessoas de que ele não tem o que você tem, ele é inferior a você. O Espírito Santo me alertou um tempo atrás, eu até falei com uns amigos agora do Rio de Janeiro sobre isso, sobre um alerta que o Espírito Santo me deu. Porque, você fez o rema, né? Você tem a palavra da fé, nós temos a palavra e fulano não tem. Ou seja, parece que só quem fez o rema é que é crente. Nós temos a palavra, a igreja aqui do lado tem 10 vezes mais pessoas que eu, mas eles não têm a palavra. Mas eles têm um resultado que você não tem. E se você pedir para a pessoa falar alguma coisa da palavra, ela não sabe nada. Mas ela tem um discurso de soberba. Mas não foi afetado. Você quer que as pessoas façam rema? Querem? Deixa a sua vida divulgar o rema. Tem muita gente que resiste a essa mensagem. Sabe por quê, irmão? Não é por causa dos professores, não é por causa do curso, não. É por causa da soberba de alunos. Aleluia. Quero ensinar, não quero profetizar hoje não, por favor. Jesus. Vamos lá. A imagem que a gente tem aqui é de os fariseus expondo o pecado de uma mulher e conduzindo ela até Jesus. Helris, bote para mim aí Gálatas capítulo 3, versículo 15. Anson. Rapaz, você é rápido, velho. Rapaz, Helris, trocou agora, viu? Já estava preparado? Eu passei o script aí para você, foi, Helris? Vá para mim para o verso 23. Eu acho que é isso, vamos lá. Isso. Verso 23 diz assim, ó. Mas antes que viesse a fé, diga, antes que viesse a fé. Olha, lembra que a gente já concluiu que a gente começou ontem? Lembra? Antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. E nela, ou seja, antes que viesse a fé, veio a lei. Fé e lei não andam juntas. Quer ter uma fé potente? Remova a lei. Ou é por obras da lei, ou é pela fé. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E ele fala sobre ensino de batismos e como é que se diz? O ensinamento de obras mortas e da fé em Deus. Obras mortas está conectado com fé em Deus. Se você não passar pelas obras mortas, você não consegue ter fé em Deus. E o que é obras mortas? São as obras da lei, que na nova aliança não tem poder de justificar você. Por isso são obras mortas. Entende isso? Ou é pelas obras da lei que você é abençoado, ou é pela fé. As duas coisas não andam juntas. É por isso que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de lei estraga toda a graça. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Olha o que eu falei ontem. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a fim de que fôssemos justificados pela lei? Pela? A lei serviu de aio. O aio era um escravo de crianças, tipo uma babá da época, que tomava conta da criança enquanto ela amadurecia. Uma vez que ela amadureceu, ela não precisa mais do aio.
Veja, os fariseus conduziram a mulher a Cristo. A lei nos conduziu a... Então a lei representada pelos fariseus nos conduziu a Cristo. Ou seja, através da lei, ela descobre que adulterou. O pecado dela é exposto. Lembra? Que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Lembra que eu falei hoje? Ontem? Então pela lei o pecado dela foi exposto, mas a lei ao mesmo tempo conduziu ela a... Eles nem sabiam, mas estavam cumprindo exatamente qual era o propósito da lei. Quem entendeu isso aqui? Mas, a fim de que fossem justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Se eu fui justificado em Cristo, eu não estou mais debaixo da lei. Então até aprendo com isso aí, que a lei é ensinamento de criança. É como se você já fosse marmanjo, casado com 10 filhos, e eu fosse te visitar e dizer, rapaz, eu acho que você precisa de uma babá. Não é ridículo? Então, por favor, não ensine ensinamento de lei debaixo da fé. Porque uma vez tendo chegado à fé, nós já não estamos mais subordinados ao aio. Já não há necessidade, agora eu sou filho. Eu alcancei a maturidade espiritual. Não, Sérgio, mas eu me converti ontem. Isso é maturidade de conhecimento. Eu estou falando de maturidade com relação à aliança. Ficou claro isso? Então, continue aí, Harris. Pois todos vós sois o quê? Mediante a fé em? Verso 27. Está claro para vocês isso? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vocês foram revestidos. E isso é espetacular, porque eu estava até experimentando a roupa ali da loja, quase que eu viro o garoto propaganda, né? E roupa da Bíblia, na Bíblia fala de condição aceitável, né? Porque o contrário de alguém vestido é alguém nu, ou seja, envergonhado. Alô? O filho pródigo chegou, uma das primeiras coisas que o pai fez foi o quê? Vestir ele, bota uma roupa nova nele. E no original é a roupa do melhor filho. Aí Paulo vem dizer o que Jesus explicar o que Jesus falou sobre um tempo em que a gente seria revestido de Cristo. Ou seja, não é que eu tenho a roupa dele, ele é a minha nova roupa. Me ajuda aí a pregar. Deus a mim melhor. Que amém. Sem vergonha vocês estão me dando hoje, pelo amor de Deus. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Então, nós não estamos lá debaixo da lei, ele fala roupa. Eu não sei se você sabe, eu estou buchudinho. Mas para você enxergar minha barriga, eu preciso tirar essa roupa. Ou seja, entre você e mim existe uma roupa. Uma vez que você está revestido de Cristo, o Pai não consegue mais enxergar você, porque entre você e Ele existe a roupa. Aleluia! E tem uma tipologia que eu falo sempre nas pregações, eu vou ser bem rápido. Diga, tudo aponta para Jesus. A Bíblia diz que Isaac teve 2 filhos. Vou ser bem rápido, que eu tenho que acabar antes de meia-noite. Esaú e Jacó. Esaú era o filho primogênito, mas Jacó acabou herdando a bênção da primogenitura que Esaú merecia. Isso te lembra alguém? Jesus, o primogênito entre os mortos? Primogênito, né? Você, né? E a forma como essa herança foi passada é sensacional. A Bíblia diz que Isaac não enxergava mais. Então ele chamou Esaú na tenda e disse, Esaú, corre lá, mata o animal para mim, faz um guisado, prepara para que eu coma e te abençoe. Declare a bênção de primogenitura sobre você. Esaú correu, mas Rebeca, né? A mulher de Isaac. Eu sempre confundo Rebeca e Raquel. Rebeca estava ouvindo na porta da tenda. Quando ela ouviu, ela chamou Jacó. Imediatamente, Jacó, corre, mata logo o animal aí, prepara um guisado para o seu pai, porque ele falou para Esaú fazer isso, ele vai abençoar Esaú. E ele falou, mas minha mãe não tem como, porque Esaú é peludo. Então se eu entrar na tenda, quando ele tocar em mim, ele vai perceber que é Esaú. Aí Rebeca tem uma ideia fantástica. Ela, olha, filho, não se preocupe, porque eu vou pegar a melhor roupa de Esaú e vou vestir você. E eu vou também colocar a pele de um cordeiro sobre você, porque quando ele toca, pensa que é o pelo de Esaú. Imagina um cara peludo, meu irmão. O cara era um avivamento de Tony Ramos ali, é um negócio coisado. Então não se preocupe, meu irmão. Então a Bíblia diz que, eu vou facilitar para você, tá? A Bíblia diz que Jacó entra na tenda de Isaac revestido de Esaú. E quando ele entra na tenda, Isaac pergunta, quem é? Ele diz, Esaú.
E ele fala, se aproxime, para que eu toque e sinta o cheiro. E a Bíblia diz que Isaac toca nele. E ele sente a pele do cordeiro. Ele inspira e sente o cheiro de Esaú. E ele fala algo interessante, ele diz, a voz é de Jacó, porém a roupa e o cheiro é de Esaú. Por isso eu te abençoo, e te abençoo, e te abençoo, e te abençoo. Isso é uma sombra, é um tipo, é o que a gente chama de tipologia, a respeito de uma realidade que viria. Isso aqui fala do dia em que você entraria com confiança no trono da graça, revestido de Cristo. Então ele vai perguntar, ele não enxerga mais quem você é. Porque para ele, você morreu na cruz com Jesus. Então ele tem que perguntar, quem é? E você diz, assim como ele é, eu sou. Ele diz, se aproxime para que eu toque. E ele sente a pele do cordeiro. E ele sente o aroma de Cristo. Ele percebe que você está revestido de Cristo. Ele percebe que você tem o aroma de Cristo. Ele diz, a voz é de céu, porém a roupa, o cheiro é de Cristo. Por isso eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Irmão, olha para mim aqui. Jacó acabou usufruindo da herança que Esaú merecia só por causa da roupa que ele estava vestido. Não foi nenhuma obra boa de Jacó, foi apenas a roupa. Por favor, quando você for orar agora, esteja mais consciente da roupa que você está vestido do que das suas próprias obras. Porque você não é o motivo para Deus abençoar você. Jesus é o motivo. Quando Deus quer abençoar você, Ele não olha para o que você está fazendo, Ele olha para o que Jesus fez. É por isso que graça não é só favor imerecido. Graça é favor que Jesus merece. Aleluia. Quem está comigo hoje aqui? Vamos lá. Deu para entender o que é ser revestido? Tem uma condição aceitável diante de Deus. Uma condição de justiça. Como se o pecado jamais tivesse existido. Você é tão aceitável para Deus como Jesus é. Você não é nada inferior a Ele. Até porque Deus não tem filho predileto. Nossos pais que fizeram isso, que amava mais um filho do que o outro. Deus não ama os filhos da mesma forma. 2 aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. É melhor, né? Mais emocionante para a alma, né? Dizer, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu defraz. Né? É melhor, né? Porque a glória é toda sua, né? Agora, receber sem merecer, receber só por causa de uma roupa. Aleluia. Ah, irmão, parece muito fácil. O evangelho não é isso não. O evangelho é da cruz. Beleza, o seu. Meu evangelho não tem peso. Porque todo fardo que eu deveria carregar, Ele já levou sobre si. Eu não estou falando que esse mundo vai ser fácil. Não, Jesus falou que nesse mundo, não nele, tá? Nesse mundo tem aflição, porque as pessoas são más. Então a humanidade causa problema, mas Ele já tem solução para tudo. Podem vir dificuldades por amor ao evangelho, mas tem muita dificuldade que vem por ignorância. Você aceita um problema que Jesus já resolveu. Deixa para lá, deixa outro dia, né? Outro dia é melhor, né? Deixa eu te falar uma coisa, religião é muito mais agradável para a alma do que a graça. Você acha que a mensagem que mais um homem natural resiste é o quê? É a de religiosidade? Não é não. Você foi educado a sua vida toda, tem um evento chamado Gênesis que eu estudo isso. Você foi educado a sua vida toda pelo mérito. Papai e mamãe te educaram dessa forma. Se comer a comida toda, ganha chocolate. Se tirar nota boa na escola, vai ganhar um presente de férias. Se fizer uma coisa boa, vai receber uma coisa boa. Você foi educado nisso. Aí você vem para o evangelho, que a paternidade de Deus é outra coisa. Deus já te deu tudo antes de você fazer alguma coisa. Você acha que a sua alma vai gostar disso? Não, deve ter alguma coisa errada aí, deve ter uma heresia aí no meio, né? Peraí. Deus, qual foi? Diga, é outra paternidade. Aleluia. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Não é que eu me arrependo para Deus ser bom comigo. É a bondade dele que me conduz ao arrependimento. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Deus nunca vai te abençoar porque você é bom, irmão. Deus te abençoa porque Ele mesmo é bom. Ele quer fazer, apenas aceita, receba, pegue pela fé, acabou. Pedro está lá frustrado, pegou nada a noite toda. Jesus aparece, pede o barco dele, prega, depois, Pedro, lança a rede, sai um pouco da margem, lança a rede. Pedro vai e lança. A Bíblia diz que Pedro pega tanto peixe que teve que pedir ajuda aos outros barcos. Não foi assim? E o outro barco era de João.
O nome Pedro significa pedra. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Mas o outro barco encheu era de João. Pedro jogou a rede, João não, só ficou esperando. O barco da lei tem um tipo de esforço, mas o barco da graça acaba usufruindo do esforço de outra pessoa. Que no caso é Jesus. Alguém está pegando isso aqui? Eu sei que os amém não vêm, porque você ainda está matutando aí o que eu estou falando. Você ainda está na revelação lá da pedra, ainda dos fariseus, ainda lá no começo, e eu já estou lá na frente. Você está pegando pegar primeiro. Beleza, não tenho problema com amém. Eu sou bem resolvido. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro pega tanto peixe. Jesus falou, ó, deixa isso aí. Segue-me que eu farei de você um pescador de almas. Aí Pedro olha para ele, não, se afasta de mim porque eu não sou digno. Pedro aí chega à conclusão de que ele é superior. A minha pergunta, Pedro chegou a essa conclusão antes ou depois dos peixes? Depois. Foi depois de ser abençoado, foi depois de ter o seu barco lotado, transbordante de peixe, é que ele chegou à conclusão de que ele era inferior a Jesus. A bondade conduz ao arrependimento. E arrependimento não é mudança de atitude, arrependimento é mudança de mentalidade. O maior nível de arrependimento não é mudança de mentalidade a respeito de si mesmo, é a respeito de quem Deus é. É escandaloso quando você vai ver Jesus falando sobre a parábola do filho pródigo. Antes ele conta duas parábolas, de uma ovelha perdida e uma dracma perdida. Muito bom. Agora Jesus termina a parábola dizendo, sabe como? A festa no céu quando um pecador se arrepende. Não foi assim? Mas a minha pergunta é, o que é que a ovelha fez? O que é que a ovelha fez? Se deixou ser conduzida pelo pastor ao lugar onde ela deveria estar. Isso para Jesus é arrependimento. Aí só para escandalizar mais ainda fariseu, ele conta da dracma. Porque a ovelha ainda poderia dar um né? Mas uma dracma? Mas o texto nem fala que teve um né da ovelha. A única coisa que Jesus deixa claro no texto é que a ovelha se perdeu. A única coisa que ela fez. Ok? Aí ele conta de uma dracma, que foi achada. A festa no céu quando um pecador se arrepende. O que é que a dracma fez? Você entende que arrependimento tem nada a ver com mudança de atitude? Tem a ver com se permitir ser deixado a varrer a casa. Alô? Aí quem tem um filho pródigo aqui, quem quer voltar para casa, vem aí, volte. A Bíblia não diz que o filho voltou. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele. Não, Senhor, mas ele falou, pequei. Sim, ali não é arrependimento, ali não é metanoia no grego, ali é metamelanoia, é remorso. Até porque o pai desprezou o discurso dele, você percebe, né? Pequei contra o céu, meu Deus, nesta hora, meu pai, em toda a terra, eu sou digno de ser chamado teu filho. Ei, servos, por favor, vistam ele. Coloca uma sandália no pé dele. Bota um anel no dedo dele, porque esse meu filho, para ele tinha deixado de ser filho, mas para o pai não. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e voltou para casa? Foi achado. Não tem glória nenhuma no filho. A glória toda é o pai que foi ao encontro dele e achou ele, encontrou ele. Você não voltou para casa não, bonitinha. Você foi achado por ele. Foi ele que encontrou você. Aleluia. Vou dar uns amém, uns aleluia de mineiro. É amém só, aleluia. É partido. Fui pregar lá no interior de Minas, rapaz. Aleluia, irmão, aleluia. Foi economia de atitude. Vamos lá, vamos voltar aqui. Diga, lei serviu de aio. Pega essa imagem aqui, ó, para conduzir até Cristo. Quando chegou até Cristo, você já atingiu a maturidade. Você não precisa mais de mim. Eram pedras, agora é um novo coração, é um espírito dentro. Aleluia. Aleluia. Eu conduzia você pelo medo de ser julgado, mas agora você é conduzido pelo Espírito que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, uma vez que esse pecador, foi conduzido para a lei até Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que o fim da lei é Cristo. É por isso que Jesus não apedrejou essa mulher. Porque o fim da lei é, em Cristo você se torna uma nova criatura. E muita gente não entende como a lei findou, a lei finalizou em Cristo. Como é isso? Porque, entenda, irmão, a lei se encerra na cruz. A cruz de Cristo é a condenação da lei sobre toda a humanidade no corpo dele. Vou repetir isso. A cruz de Cristo é a condenação da lei, ok? Para toda a humanidade no corpo de Jesus.
Porque a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Ele, morreu com Ele o nosso velho, e nós também ressuscitamos com Ele. Fomos feitos o que? Nova? Isso significa que para a lei, você já está morto. Entendeu isso não? Você já viu algum policial ir no cemitério, desenterrar um defunto e dizer, leva, algeme, leva? Não? Com certeza? Por que ela não pode fazer isso? Diga, porque para a lei, ele está morto. Para a lei, existe um atestado de... Presta atenção nesse texto aqui, que as pessoas geralmente só lêem até a metade para você, tá? Acho que é Gálatas também, cadê? Cadê, meu Deus? A igreja vai dando glória, o inimigo está atuando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Irmãos, dá para a gente fazer aqui uma aula só sobre Gálatas. Você recebeu uma metralhada de lei e graça na cabeça. Você vai ficar aí até 5 horas atormentado assim. Hein? Peraí, pastor, ainda estou querendo ver lá a mulher que adulterou. Verso 19. Geralmente se lê do 20. Mas olha o que Paulo falou. Porque eu, mediante a própria... Aconteceu o que ali? O quê? O quê? Para? A fim de viver para? Pega isso aqui. Eu morri para a lei a fim de viver para? Deus. Não há como viver para Deus sem antes morrer para a lei. Estou o quê? Presente, né? Estou. Logo, já não sou eu quem vive. Por que já não sou eu que vive? Porque eu morri para a lei. Mas Cristo vive em... E esse viver que agora tenho na carne ou nesse corpo, eu vivo no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por... Alguém está entendendo o que eu estou falando? Romanos capítulo 6, Harris. Versículo 1, vamos lá. Alguém está pegando alguma coisa aqui? Diga, eu estou morto para a lei. Não venha usar a lei para defunto não, meu compadre. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Sim ou não? Eu fiquei um pouco preocupado, porque teve 3 não só. Volta no verso 5 aí para ver o que Paulo está falando. O último versículo, não esculhambe não. Para depois, vem aquele fariseu que veio aqui me examinar hoje e dizer, aquele pastor pregou que a gente pode tudo agora é graça, né? Sua mãe. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. 22, tem 22? Tem, né? Tem não? Ai, é o 20 então, que é o versículo da minha vida. 5:20. Ah, não é Harris, não, é Harrisinha, é ali, né? Irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Mais uma base, de que não tem nada a ver com a graça que dá ocasião ao pecado. Olha aqui, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Sabe o que é avultar? Alguém sabe o que é avultar? Para dar força. É como se a lei fosse um avivamento de ofensa. Mas tudo bem. A lei foi, pegou o pecado e jogou lá para cima. É como eu falei para o pastor ontem. As pessoas geralmente usam, porque o padrão da graça é superior da lei. Porque Jesus falou, né? Que se você adulterar o ato, mas só imaginar no coração, Jesus está falando ainda debaixo da lei, tá? Então ali não tem nada a ver com graça. Porque Jesus veio com esse propósito, trazer a lei ao seu limite. Porque a tradução dos fariseus tinha rebaixado ela ao lugar onde eles poderiam obedecer. Jesus traz ela ao limite. Mas não tem problema se a lei avivou o pecado. Por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A lei avivou a ofensa, mas não se preocupa não, porque sempre existe mais graça do que ofensa. Diga, sempre existe mais perdão do que pecado cometido. Aí o capítulo 6, ele começa dizendo isso aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele mesmo responde no versículo 2. De modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Vamos lá, todo mundo vai dizer agora. Diga, o pastor Céu Fernandes veio aqui na igreja
Alguém está gravando isso aí? O pastor Céu Fernandes veio aqui na igreja e leu Romanos 6:1 e deixou claro que a gente não pode pecar mais para que a graça seja abundante. Pelo contrário. Tá claro isso aí? Que eu não tenho nada a ver com a sua safadeza? Se você vier com essa pomba que gira aqui da mortal, é com você, não tem nada a ver com isso. Safadeza sua, não tem nada a ver com isso. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados da sua morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de espírito. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como? Romanos capítulo 7, versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Não, eu falo com os que conhecem a lei, os que estão debaixo da lei. Peraí, cabeça, não perguntei isso a você, não estou lendo a Bíblia. Mal educado. Ora, a mulher... Eu vou dar uma paulada agora. Está pronto? Posso bater na religião agora? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Religiosidade é pior que capeta. Porque capeta sai com o nome de Jesus, religiosidade não. Se tivesse um pentei com a canelinha de fogo, ia dizer: espanca Jesus. Aleluia. Presta atenção isso aqui, ó. A lei está casada, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei o quê? Conjugal, verso 3. De sorte que será considerada o quê? Bora, lê bem alto. Eu estou no mesmo contexto da pregação. A lei mandou, não foi? Então, adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Jesus, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pega agora o verso 5, que não estava na sua Bíblia, vai aparecer aí agora. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Eu pensei que era pela graça, ó, ô bichinho. Operava em nossos membros a fim de frutificarem para o quê? Verso 6, agora olha aí, cabeça. Agora, porém, libertados de quê? Da lei. Vixe, eu fui livre da lei? A mesma lei da novela? É. A mesma lei que ninguém prega contra? É. Eu nunca vi alguém na internet perseguindo um pregador da lei. Já percebeu? Tem aí? Você já viu algum pregador denunciando legalismo nas igrejas? Farisaísmo nas igrejas? Por quê? Tem alguma coisa estranha aí? Sabe por quê, irmão? Porque a mensagem da graça liberta você de uma possível dependência de mim. Aleluia! Glória a Deus! Você percebe que não é a minha mão sobre você que vai te abençoar, não é a minha defraz de ungido, a minha cobertura edredom espiritual, não é este altar que vai beneficiar. Não. Tudo é Ele. Então liberta você na dependência de mim. Então automaticamente, se eu não se eu ensinar você demais sobre isso, você não vai ficar me ligando. Eu não vou conseguir tirar seu dinheiro. Eu não vou conseguir mais vender água, cueca, balão ungido. Eu não vou conseguir mais vender essas coisas. Não vou conseguir. Né? Então, deixa quieto. Vamos botar uma novela disso logo. Para o povo ficar preso ainda, com medo de Deus. Porque se botar a novela da graça, irmão, o império desmorona. Alguém está pegando isso aqui? Mas deixa quieto, isso aí é outra pregação. Ok? Mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Se tiver algum advogado, algum juiz aqui, vai saber explicar para você o que é quando uma lei caduca. Ela perde o efeito. A minha pergunta é que agora
Agora que vai ficar sério. Acabei a introdução, então vamos para a palavra. A Bíblia diz que Jesus quitou na cruz todo escrito de dívida que nos era contrário e que constava em ordenanças, que é um escrito de dívida. Era o que a lei fazia, ela catalogava tudo que você fez de errado. Ano após ano, aí vinha um sacrifício, limpava, e ano que vem tinha de novo, e de novo, e de novo. Jesus não só quitou, mas ele removeu inteiramente. Então, ou seja, aquilo que você faz não pode ser mais computado contra você, porque não tem mais onde anotar. Deu para entender? Se a lei era a que trazia força ao pecado, se eu removo a lei, o que é que acontece? O poder do Espírito brota, irmão. O contrário acontece. Presta atenção nisso aqui, ó. A mulher é levada aos fariseus. Os fariseus representam a lei aqui, ok? Né? Ok? Primeiro eles representam a lei. Mas diante de Jesus, entre aspas, é uma representação da humanidade que foi trazida pela lei até Cristo, mas em Cristo não há apedrejamento. Porque em Cristo ela se torna uma nova criação. Ela morre para a lei e começa a viver para Deus. Está entendendo isso? E uma das coisas que Jesus faz é remover os acusadores primeiro. Alguém conhece o acusador dos irmãos, que os acusava de dia e de noite? Jesus disse que os discípulos voltam da missão dos 70, festejando. Nós expulsamos, os demônios se submetem a nós. E papai Jesus falou, eu via. Ele não falou eu vi, tá? Eu via Satanás descer. Ele via sempre. Porque na antiga aliança, Satanás tinha acesso ao trono de Deus para acusar o homem. É como no julgamento, o advogado de acusação. Lembra de Jó? Só que na nova aliança, após morrer na cruz, o advogado de defesa sobe e se assenta à destra de Deus. E aí automaticamente o acusador é expulso de lá. Por quê? Porque o próprio advogado de defesa, ele já traz consigo, no seu corpo, as marcas da condenação. Então se o diabo pudesse acusar você diante de Deus, ele ia chegar lá, você viu o céu? Ele fez isso, e Deus, eu estou com a lista aqui de nada consta. Não, mas ele fez isso. Aí o advogado de defesa entra em cena, entra na frente e diz, veja, esse pecado que ele cometeu já foi punido em meu corpo. Ou seja, ele não tem mais do que acusar você. Porque os pecados que você cometeu, comete e vai cometer, já foram punidos no corpo de Jesus. Posso ser um pouquinho escandaloso? Ninguém aqui tem dúvida de que o seu passado foi perdoado, não foi? Mas se eu disser para você que o seu futuro também foi perdoado, você vai acreditar em mim? Não, Céu, mas eu nem fiz a coisa ainda. Como é que você disse que meu futuro está perdoado? Sim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os seus pecados passados foram perdoados, não no momento que você pecou, mas há quase 2000 anos atrás. Então, há quase 2000 anos atrás, os seus pecados do passado estavam no futuro. Então, como é que você acha que os seus pecados do futuro também não estavam na conta? Tudo que você tem que fazer agora, depois de errar, reconhecer que errou. Mas também reconhecer que o sangue te purifica. Não porque não tem nada resolvido com Deus, mas para se resolver com você, para não gerar condenação em você e te levar a outro pecado. Isso é um princípio jurídico. Se confessares os vossos pecados, o que é confissão de pecado? É um princípio jurídico. Todo julgamento, quando acontece, a primeira coisa que o juiz faz é perguntar como o réu se declara. E se o réu se declarar réu confesso, nem julgamento tem. O que João está falando é, quando você tropeçar, se declare réu confesso. Mas como assim? Eu vou para o inferno? Então, não. Se declare réu confesso, mas também confesse que Deus te perdoou e que o sangue dele purifica você de todo pecado. Nesse julgamento, você não vai ser condenado, você vai ser purificado. E isso elimina a possibilidade do diabo condenar você na mente. Pegou? Pegou mesmo? Não é fingir que não errou, irmão. Toda vez que eu cometo o erro, confessei, eu erro. Achou que não, né? Irmão, eu peido também, viu? Eu erro muito também. Alô? Mas, de degrau em degrau, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Pai, eu te dou graças, eu reconheço que eu errei. Mas eu reconheço também que o seu sangue me purifica de todo pecado. E continua, e pede força a Ele para não errar de novo nessa área. Deu para entender isso aqui? Então, ela é conduzida a Jesus,
Jesus tira os fariseus. E agora uma outra tipologia bacana é o seguinte que eu falei. Jesus estava na região do templo. E a região do templo é toda de pedra, não é de areia. Lembra disso? Já foi lá no templo de Salomão? É toda de pedra. Então preste atenção nisso aqui. Quando a Bíblia diz que quando os fariseus colocam a mulher diante de Jesus para tentar ele, a Bíblia diz que Jesus se inclina e escreve no chão, significa que Jesus estava escrevendo na pedra. Isso aí, não teve amém, mas o brother chegou assim, ó. E o melhor, ele fez isso quantas vezes? A lei foi escrita quantas vezes? Entre outras palavras, você querem usar a lei para me pegar? Então tá bom. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É pela lei que vocês querem? É o jovem rico, né? Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ah, é baseado no que você faz? Tá bom. Sabe os mandamentos? Guarda todos. Deixa eu falar de Deus. Eu sou super saiyajin. Eu guardo tudo. Só dá eu, pai. Então vamos pelos primeiros aí, amar o seu próximo, né? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Jesus, deixa eu te falar. Me ligaram agora, eu tenho que ir, né? Depois eu volto. Nunca peça a Ele para justificar você e te abençoar pela lei. Irmãos, é duro dizer que aqueles homens estavam diante do Salvador deles, do justificador deles, e eles deixaram suas pedras e deram as costas para Ele. Agora a Bíblia diz que eles foram acusados pela sua própria, não acusados pelas palavras de Jesus, porque uma mente alimentada de legalismo a vida toda, o que a lei faz? Acusa, condena. Se você se alimenta disso a vida toda, uma hora essa mesma lei vai acusar você. E essa acusação é o que fez com que eles saíssem da presença de Jesus. Então, quer aproximar pessoas de Jesus, nunca use legalismo. Aí o legalista pega esse texto e fala, você sabe, né? Mas Jesus disse para a mulher, vai e não peque mais. Já foca nisso, né? No fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, a declaração de Jesus não foi um conselho. Não é não peques mais, é uma declaração da nova realidade dela. Agora que você foi conduzido a Cristo, agora que os acusadores foram expulsos, e agora que você sabe que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, você tem força suficiente para ir e não pecar mais. Porque primeiro eu removi de você o que dava força ao pecado. Depois eu removi de você quem te acusava diante de Deus. E depois eu expus para você que eu não estou do lado daquele que te condena. Porque todas essas coisas só empurravam ela para adulterar mais. Todas essas coisas só empurram as pessoas a se afastar de Jesus. Mas se tiver, irmão, um reconciliador, alguém disposto a olhar nos olhos das pessoas e não enxergar como adúltera, mas enxergar como reconciliada, não classificar as pessoas pelos que elas fazem, mas por aquilo que Cristo fez por elas, muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Porque o mesmo Cristo que reconciliou você quer se apresentar ao outro através de você. A pergunta dessa conferência, Intensos na Graça, realmente é a graça que faz com que o homem peque? Por favor, depois de tudo que eu falei aqui, responda para mim aí. Quem aqui quer mais revelação da graça a partir de hoje? 3 amém, tá vendo? Quem aqui quer mais revelação dessa graça a partir de hoje? Diga, o fim da lei é Cristo. Diga, o fim da lei é Cristo. A Bíblia diz que havia um sacerdote chamado Simeão. Quem lembra disso? Foram levar Jesus no templo para apresentar ele. E Simeão, quando viu Jesus e reconheceu que era Salvador, e ele respira e diz, Senhor, despede-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua graça. Não foi assim? Aí a Bíblia diz que depois que Simeão faz isso, no versículo seguinte, Lucas diz que aparece uma profetisa chamada Ana, e começa a profetizar a respeito do que Deus fez. O nome Simeão, o Simeon, vem da mesma origem do nome Pedro, que significa pedra. Simão, pedra. A lei foi escrita em tábuas de? Então esse Simeão é uma representação da lei. Quando a lei encontra Jesus, ela diz, despede-me. O nome Ana significa graça. Depois que a lei se despede, a voz da graça surge. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa dispensação da graça,
essa mensagem da graça, ela é tão poderosa, porque a remoção da lei, que fala das suas obras, do seu esforço, da sua justiça própria, ela libera. Quando isso cessa, o Espírito está livre para fazer como Ele quer e da forma que Ele quer. Quando não existe nada de você, nada de justiça sua, o Espírito Santo pode ser tudo. Aleluia. Aleluia. Harris, para encerrar, bote aí Gálatas capítulo 5, encerrar a palavra, que a gente vai ter um decofrai agora, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Diga, mas o fruto do Espírito. Quem aqui sabe o que é fruto? Fruto é aquilo que a árvore produz no ramo. Eu sou a videira, vocês são os? Sem mim, nada vocês podem o quê? Então, fruto é aquilo que Jesus produz em nós. Nenhum ramo se alimenta do fruto que ele produz. Então, deixa eu falar algo para você bem importante. Aquilo que Jesus produz em você é para que o outro se alimente. Diga, o fruto do Espírito, singular. Não é fruto do Espírito Santo, é do Espírito. A evidência daquilo que Jesus produz no meu espírito. É singular. É como uma laranja e os gomos. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha o que eu falei ontem aqui, ó. Que a lei fala o quê? Não adulterarás. O fruto do Espírito é fidelidade. Amarás o Senhor teu Deus. Amor. Não pegou o que eu estou falando, não. Fidelidade, que no grego aqui é pistes, que é fé. Fé é fruto do Espírito. Não é o resultado de um esforço humano. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Essa parte aqui você nunca tinha lido, né? Poxa, tem lei aí? É. Contra essas coisas não há. Tá clareando, como diz o outro? Eu não quero que você fique com raiva da lei, tá? Mas dos pregadores dela, o problema é que a partir de agora, se você for escutar alguma coisa na internet, quando alguém falar lei, não sei o que é a lei, lá no Antigo Mandamento, você, vou apresentar você a céu. Aleluia. Diga, Moisés desceu com as tábuas da lei. O povo pecou. Adorou um bezerro de ouro. Jesus é sensacional, porque na antiga aliança ela começa os caras adorando o bezerro de ouro. O retorno do filho pródigo, Jesus disse que o pai mandou matar um bezerro. O que na antiga aliança era um ídolo, na nova era um churrasco. Porque esse bezerro era o próprio Cristo. Porque na festa de reconciliação a gente se alimenta do corpo, da carne dele. Então Moisés, quando viu o povo de Israel todo pecando, ele fez o que? Ele quebrou as tábuas da lei. Porque se ele não quebra, Israel todo ia morrer. Então Moisés sobe e desce de novo com as tábuas da lei. 2 vezes. Jesus, ó. Deu certo, não? Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Entre eu e essa humanidade, eu não quero acusador. Eu quero que você imagine isso. Aquela mulher sendo levada de um lugar ao outro no ato. No ato, quando pegaram ela já diziam, morri. Já era para mim, não tem mais jeito. Ela foi criada nisso, ela sabia disso. Então expõe ela, levam ela. E agora ela já está esperando a morte. Ela já está andando a morte. Gente, imagina essa cena, ela já está esperando. Puxada pelo cabelo. Não tem como fugir. Ela via o ódio no rosto daqueles caras. Ela via os caras espumando, expelindo legalismo e arrotando santidade. Não, é adúltera, vou matar você. Mas peraí. De repente muda o trajeto, porque era para ser colocada fora da cidade, apedrejada fora da cidade. E agora já botam ela para dentro do templo. Que história é essa? E aí, imagine, coloca ela diante de um desconhecido. Como assim? A minha vida agora está na mão desse cara? É ele que vai julgar a minha situação? E ela está no chão e ele diz, ele não fala nada. Ele fica calado. Você já está, imagine, você já está esperando, já está sabendo que esses caras vão matar você. E na segunda rodada que eles perguntam, você diz o quê? Aquele que está sem pecado atira a primeira pedra. Pronto, cara. Eu imagino que essa mulher fechou o olho e disse, agora já era. Foi o que me inspirou a compor essa música, mas
Ela fecha o olho aqui, morri. Ela começa a ouvir pedra caindo no chão. Tuf, tuf, tuf. E nenhuma está atingindo ela. Tuf, tuf, tuf. Acabou o barulho da pedra. Aí agora, Jesus olha no olho dela. Ei, psiu. Cadê aqueles que iam apedrejar você? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Deixa eu te dar uma outra boa notícia. Eu também não te condeno, não. Deixa ele olhar no seu olho hoje e falar: eu não te condeno, não. Vem comigo, bora. Não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uau. Aleluia. 12 homens que não foram acusados por Jesus, que não foram apedrejados por Jesus, mas eram inferiores segundo a lei, revolucionaram o mundo naquela época. Não é só pela mensagem de Jesus, mas porque eles receberam o Espírito de Jesus. O Espírito que Moisés nunca recebeu, que Elias nunca recebeu, que nenhum dos outros recebeu no seu coração. Irmão, é coisa de dias. Pedro está lá, sendo perseguido com medo. E querem matar ele. Ele, não conheço ele, nega 3 vezes. Jesus vai lá, ressignifica isso, pede para ele falar 3 vezes que ama. Mas esse mesmo Pedro que negou, agora é cheio do Espírito Santo. E esse é o mesmo Pedro agora que, eu não vou me esconder mais não, quem fala sou eu. A mudança de aliança é sensacional, principalmente porque ela traz uma vida no Espírito para o homem. Enquanto você olhar para as suas obras, você vai deixar de olhar para a vida que habita em você. Se você migrar para as obras, é como dizer para o Espírito Santo: ei, eu não preciso de você, eu sou bom com o meu braço, com a minha força. Alguém veio hoje, pelo amor de Deus? Alguém veio hoje? Mas não, irmão. Nessa dispensação, há uma mudança de natureza. Há uma mudança na forma como eu vivo. Agora eu carrego uma presença. Agora eu carrego um Deus que pode mudar qualquer circunstância. Por favor, grupo de louvor, vocês nem subiram hoje, por favor, vem aqui, me ajuda aqui agora. Amém, gente? Eu quero, parece, né? Que a gente vai dormir agora, né? Mas é agora que a gente vai disparar o negócio. Diga bem alto: eu sou uma nova criatura. Eu sou filho. Eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Olha, a última tipologia, para depois você dizer que não me ama, tá? A última. Eu sei que você está ainda lá na pedra, mas a Bíblia diz que Salomão assume o trono. Olha para mim. Ele era jovem. E o teste principal de Salomão foi o seguinte: apresentaram diante dele 2 mulheres. Parecendo um programa de Márcia Goldschmidt, barraqueira. Márcia Goldschmidt tem aqui não, né? Não é do seu tempo não. 2 mulheres. Por quê? 2 mulheres tiveram filhos. Uma delas dormiu sobre o bebê e o bebê morreu. De madrugada ela foi lá, pegou o bebê morto, botou debaixo trocou com o bebê vivo e foi aquele estardalhaço. Diga: 2 bebês. O que dormiu debaixo de uma mãe morreu. O que dormiu debaixo da outra viveu. Tá de brincadeira, né? Então apresenta essas 2. E Salomão teve uma estratégia maravilhosa. Ele diz: me dá uma espada. Diga a palavra que divide. Eu vou fazer o seguinte: já que ninguém está dizendo a verdade aí, ou ninguém quer declarar a verdade, me dá uma espada que eu vou dividir o bebê no meio. Eu vou dar um pedaço para cada mãe. Então a mãe verdadeira falou: não, meu senhor, não faça isso. Entregue para ela, porque é melhor meu filho vivo do que morto. Salomão então diz: ei, dá para ela é a mãe verdadeira. Bota no colo da mãe que vive, que vivifica, e não a mãe que mata. Nós não estamos mais debaixo da lei, do ministério da morte. Nós estamos debaixo da graça, do ministério do Espírito, o Espírito vivificante. E deixa eu te pedir uma coisa: quem nascer de novo, não coloque esse bebê debaixo da mãe que mata, não. Debaixo da lei, coloque debaixo da mãe que vivifica. Porque se não tiver lei para esse novo convertido, ele vai ser uma bomba para essa cidade. Aleluia! Aleluia! Ofereça uma palavra que divide, coloca debaixo da mãe certa.
Não coloque debaixo de Agar, coloque debaixo de Sara, a mãe verdadeira. E como a gente leu, irmão, por favor, Romanos capítulo 7, deixa eu ser bem agressivo agora. Bem agressivo, tá bom? Posso ser? O padrão de casamento do judeu naquela época era diferente do nosso. A mulher que se separasse do marido, ainda que divorciada, essa mulher não poderia ter um novo relacionamento. Porque se ela tivesse um outro relacionamento, ela seria considerada adúltera, mesmo estando separada, mesmo tendo a carta de divórcio. A mulher só poderia ter um novo relacionamento se esse ex-marido dela morresse. Entende? Então Paulo diz que nós morremos para a lei, nós morremos para o marido antigo, a fim de pertencer ao marido novo que é Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, misturar os maridos é adultério. Misturar lei e graça é adulterar a verdade. A igreja de Jesus Cristo precisa de uma mensagem pura, do noivo perfeito que se chama Jesus. O noivo gracioso que não apedreja, mas reconcilia. O noivo que diz: eu não te condeno. Mesmo a sociedade dizendo quem você é, eu digo que você é outra coisa. Ele deixou claro: eu não sou como eles. Eu não olho para você como eles olham. Eu olho para você de acordo com o que eu fiz e não de acordo com o que você faz. Então está na hora de uma mensagem de fidelidade e não de adultério. Não mistura lei com graça. São dois casamentos, isso é adultério. São opostos, ou é uma coisa ou é outra. Mas se eu não pregar lei, as pessoas vão pecar. Confie no Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que edifica. Agora, se você não confia no Espírito Santo, aí é problema seu. Porque se Ele não transformou você, meu irmão, então não espere que Ele vai transformar alguém através de uma mensagem medíocre como é a sua. Se você tem que impor regra para as pessoas obedecerem, você não confia no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ou é lei ou é graça. Ou é obras, ou são obras, ou é fé. Ou é ministério da morte ou é ministério do Espírito. Ou é ministério da condenação ou é ministério da justiça.